A paz de Cristo. Seja muito bem-vindo ao canal Arnaldo Balbino. No vídeo de hoje, vamos mergulhar em um dos relatos mais profundos da Bíblia, uma história que atravessa séculos, confirmada pelas Escrituras, iluminada pela arqueologia e que ainda fala diretamente conosco hoje. Estamos falando da parábola do fermento, uma mensagem que Jesus contou para revelar o reino de Deus em palavras simples, mas cheias de significado espiritual profundo. Imagine um simples pedaço de fermento transformando toda a massa. Parece pequeno, insignificante, mas seu efeito é poderoso e invisível. Mas o que Jesus quis nos ensinar com isso? Qual é a aplicação para nossa vida, nossos dias, nosso contexto tão cheio de desafios e distrações? Hoje, vamos explorar essa parábola sob 3 lentes, bíblica, histórica e espiritual, revelando detalhes que muitos não conhecem. A parábola do fermento aparece em Mateus capítulo 13 versículo 33 e em Lucas capítulo 13 versículos 20 e 21, em meio a uma série de ensinamentos de Jesus sobre o reino dos céus. Jesus vivia na Galileia, uma região marcada por colinas férteis, vilarejos pequenos e uma população profundamente religiosa, mas também politicamente oprimida pelos romanos. É nesse cenário que ele usa o fermento, ingrediente básico do pão, para falar sobre algo tão invisível, mas que transforma tudo ao redor. Na época, o pão era o alimento central de toda a família. Preparar pão em casa era a rotina diária, especialmente entre judeus comuns, não ricos. Um pedaço de fermento, ou levedura, colocado na massa, poderia fazer toda a diferença. Flávio Joséfo, historiador judeu do século I, descreve detalhadamente a vida cotidiana na Galileia e em Jerusalém, e menciona o papel central do pão na dieta da população. Entender esse contexto nos ajuda a perceber que Jesus não falava de forma abstrata, ele usava elementos que eram familiares a todos que o ouviam. O fermento, pequeno e aparentemente insignificante, simboliza o reino de Deus, silencioso, invisível, mas transformador. Enquanto os fariseus e escribas buscavam sinais visíveis de poder, Jesus mostrava que Deus atua de forma sutil, mas inevitável, na vida do mundo. É fascinante notar que o pão, símbolo de sustento e vida diária, se torna metáfora da ação divina. Teologicamente, o fermento representa o poder de transformação de Deus, que começa pequeno em nossas vidas, mas que, se permitido, muda tudo ao nosso redor. Assim como a massa absorve o fermento, nossas vidas podem absorver a palavra de Deus, que age lentamente, mas de forma profunda. Lucas enfatiza que o fermento se espalha em toda a massa, mostrando a abrangência do reino, e ninguém está fora do alcance da graça. Essa parábola também nos desafia: estamos permitindo que o reino de Deus opere silenciosamente em nós ou esperamos grandes sinais e milagres para crer? O fermento trabalha no interior da massa, e não de fora. Isso nos lembra que a verdadeira transformação começa no coração. A arqueologia confirma que as casas galileias tinham fornos de barro, e as famílias preparavam pão diariamente, o que significa que todos entendiam essa analogia de forma prática. Estudiosos modernos apontam que a levedura, na cultura judaica, também era associada a crescimento, vida e até santidade, quando usada em ofertas e pães consagrados. A Galileia do tempo de Jesus era uma mistura de culturas, judeus ortodoxos, samaritanos, romanos e gregos, cada grupo com seus costumes. O pão caseiro simbolizava não apenas sustento físico, mas também unidade familiar e estabilidade social. Colocar fermento na massa, de forma consciente ou inconsciente, era visto como ação de transformação, e Jesus utiliza isso para revelar a ação de Deus na vida das pessoas. O fermento começa invisível, mas sua presença é inevitável. De forma semelhante, o reino de Deus se espalha discretamente, mas com poder real e transformador. O ensino de Jesus nos desafia a confiar, a reconhecer a ação silenciosa de Deus, a permitir que Ele opere em nossas vidas e a sermos instrumentos de transformação no mundo ao nosso redor, lembrando que o efeito pode ser invisível, mas é poderoso e abrangente, afetando tudo ao nosso redor. Uma primeira lição é sobre confiança. O reino de Deus pode parecer pequeno, mas seus efeitos são grandiosos. Segunda, sobre paciência, e assim como o fermento age lentamente, precisamos permitir que Deus opere no nosso tempo e no nosso ritmo. Terceira, sobre invisibilidade, Deus age muitas vezes sem ser visto, mas de forma eficaz. O fermento não precisa de atenção constante, sua presença faz efeito mesmo quando ninguém percebe.
Em nossa vida diária, pequenos atos de fé, pequenas decisões de obedecer e amar, podem gerar transformação completa, muito além do que podemos medir. O reino de Deus não é uma revolução imediata, mas um crescimento silencioso, que invade toda a sociedade e a vida pessoal de cada um que se entrega a ele. A parábola nos lembra que Deus não depende de poder humano, dinheiro ou prestígio, ele age com persistência e sabedoria infinita. Como podemos aplicar isso hoje? Cada palavra de encorajamento, cada gesto de amor, cada oração sincera é um fermento na vida das pessoas ao nosso redor. Pequenas atitudes em família, no trabalho ou na comunidade podem gerar mudanças profundas, assim como o fermento transforma a massa inteira. Muitas vezes subestimamos o poder de Deus em nós por não vermos resultados imediatos. Mas o fermento nos ensina que o invisível é poderoso. Estamos prontos para ser instrumentos de transformação silenciosa? A parábola do fermento nos deixa um legado poderoso. Deus trabalha de forma silenciosa, persistente e transformadora. Ele começa pequeno em nossas vidas, mas não há limites para o alcance de seu reino. Cada gesto, cada palavra, cada escolha de obedecer e amar é fermento que espalha vida e esperança. Como temos reagido quando Deus nos chama a confiar? Estamos atentos à ação silenciosa de Deus em nosso coração ou esperamos sinais grandiosos para crer? O reino de Deus se manifesta na vida cotidiana, nos detalhes simples e nas decisões corajosas de viver segundo a palavra. Que possamos reconhecer o fermento de Deus operando em nossas vidas e permitir que ele transforme toda a nossa massa. Reflita, em que pequenas ações de fé você pode começar hoje para impactar pessoas ao seu redor? Lembre-se, o efeito é invisível, mas poderoso e inevitável, assim como o amor de Deus. Se essa mensagem falou com você, deixe seu like, compartilhe e participe nos comentários. Inscreva-se no canal Arnaldo Balbino para não perder os próximos vídeos e ative o sininho para receber todas as notificações. Que Deus te abençoe.